Oi, gente. Vou estar trazendo aqui algumas informações para vocês. Boa noite a todo mundo, aqueles que eu não disse, como o João, a Rita, a Daina e todos os outros aí que estão assistindo essa live. Vocês me ouvem e me veem direitinho? Eu estou com um leve delay. Estou com o meu celular aqui filmando, o computador do lado com o áudio e o vídeo. Acho que eu estou com um leve delay, mas acho que está tudo certo. Eu vou começar primeiro com alguns relatos para vocês e depois eu vou trazendo algumas informações mais de dados específicos, de artigos específicos. O primeiro relato que eu vou trazer para vocês é da minha professora, Bruna. Ela que sempre tem colocado os posts no meu Instagram, no Facebook. Ela é uma neurologista e ela trabalha no Instituto Estadual do Cérebro. E ontem a gente teve a oportunidade de, nós da faculdade, né, ela é nossa professora de neurologia, de termos uma live com ela. Então, foi um bate-papo onde ela foi contando como estão as coisas no Instituto Estadual do Cérebro. Ela trabalha no CTI de lá, como as coisas estão lá, a experiência dela e tudo mais. Lembrando que a minha professora, a Bruna, ela está trabalhando com pacientes muito graves da Covid-19. Então, esse não é o cenário de todo lugar, entendeu? Mas ela trabalha com um nicho de pacientes específicos, né? E aí ela foi contando, né? O Instituto Estadual do Cérebro, ele fica no centro do Rio, bem no centro mesmo. Ele é até bem escondido, né? Eu só conheci depois que eu fui lá uma vez só. Ele é muito bonito. E ele é quase a menina dos olhos do Rio. Então, o que acontece? Lá você tem bons equipamentos, você tem uma boa equipe, e que não é a realidade da maioria dos hospitais públicos que a gente tem no nosso estado, no município de Nova Iguaçu e em qualquer outros locais. E ela foi trazendo o panorama para a gente. Lá é um hospital muito político. Então, antes da pandemia ir aumentando e ficando mais crescente, a mídia falar de maneira mais incisiva, o governador Wilson Witzel foi lá e falou para que todos os pacientes que estavam lá, os pacientes neurológicos comuns lá é um hospital que não tem emergência à porta aberta. O que é isso? Não é, por exemplo, o Souza Aguiar, você vai lá, tem uma emergência, eles vão te atender. O Instituto Estadual do Cérebro não funciona assim. Lá você tem ambulatórios com consultas e você tem o CTI, você faz cirurgia, você recebe pacientes neurológicos de outros locais, né, de outros locais do estado do Rio. Então, lá o governador foi lá, falou para que todos os pacientes neurológicos iam sair, porque eles iam receber só pacientes do Covid. E ia começar a esvaziar o hospital. E o que aconteceu? Ela começou a receber e lá eles deram referência para esses pacientes muito graves. E ontem a professora foi falando e ela começou, olha, eu não vou dar uma aula para vocês de Covid-19, porque ainda ninguém sabe muito ao certo as coisas dessa doença. É uma doença completamente nova, em que cada semana que vai acontecendo, mais coisas vão aparecendo dela. Mais coisas você vai aprendendo, mais coisas você tem observado. Então, nenhum médico está sabendo lidar totalmente com isso. Ninguém está sabendo lidar completamente com essa doença, porque ela é completamente nova, ele é um vírus totalmente novo que a gente está aprendendo agora como ele age, como ele é. E a primeira coisa que eu queria trazer para vocês que ela nos trouxe foi a angústia que é esse ambiente de trabalho. Por quê? Esses profissionais, principalmente os médicos, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os fisioterapeutas, a equipe de saúde de um CTI com o paciente da coronavírus, eles estão se isolando de suas famílias. A grande preocupação deles é passar o vírus para as suas famílias. Então, ela mesma está um mês sem ver a filha e o marido. Eles não moram mais com ela nesse período, eles estão morando com outro familiar dela. E então, você tem os profissionais de saúde isolados, você tem o paciente isolado, porque a partir do momento que ele interna com coronavírus, a família não vê mais esse paciente. E em muitos lugares, no CTI, não tem nem como você ficar com o celular lá. Então, você não vê mais essa família, e a família também não vê mais o paciente. Então, é o médico profissional de saúde que se isola, é o paciente que está isolado, e a família que está isolada. Então, está todo mundo sofrendo, está todo mundo angustiado. Então, ela estava trazendo esse cenário de angústia e de saudade. Está todo mundo com saudade de alguém. Todo mundo está com saudade de alguém que ama. E
foi trazendo esse cenário que é um cenário difícil emocionalmente, psicologicamente, não só para o paciente, mas também para o profissional que está lá trabalhando e atuando, principalmente nos CTIs, que são os pacientes muito graves. Né? Ela estava falando que lá eles recebem 2 capotes, então o que acontece? Ela recebe um capote do início do plantão, ela fica com aquele capote, só que sim, você tem que ficar com o capote, você não pode ir no banheiro e botar o mesmo capote. Você não pode comer, beber água e botar o mesmo capote. Você não pode simplesmente ficar trocando material. Então, o que acontece? Geralmente, eles vão, colocam o capote, tiram o capote no momento de almoçar e eles fazem as escalas entre os médicos lá para almoçar e depois colocam outro capote e só vão poder ao banheiro comer a hora de ir embora. Então, eu tô falando de papo de, às vezes, 8 horas sem ir ao banheiro, às vezes de 6 horas sem ir ao banheiro. Então, tem sido um ambiente muito angustiante, até porque você não tem equipamento de proteção. E olha que lá no Estudo Estadual do Cérebro, você tem tudo, assim, de alta qualidade. Você tem equipamento de proteção de alta qualidade. E o que acontece? E ela veio trazendo sobre essa realidade. Os pacientes com coronavírus que internam lá, a maioria deles já vão entubados, e eles entram muito graves, e com perfis completamente diversos e complexos. Ela falou, olha, lá são 17 leitos no Instituto Estadual do Cérebro, eram 10 leitos de CTI adulto e 7 leitos de CTI pediátrico. Agora é todo mundo um CTI só de todos adultos, né? Porque não tem nenhum relato de criança indo para o CTI, nem nada disso, por coronavírus. E o que acontece? Ela veio trazendo esses pacientes, eles ficam muito graves, veio trazendo que, por exemplo, tem paciente lá que só está com acometimento pulmonar, tem paciente lá que está com acometimento pulmonar e renal, tem paciente lá que está com acometimento pulmonar, renal e está com trombo em tudo que é lugar do corpo. Então, ela falou de já ter tido paciente com isquemia. O que isso significa? Isquemia é quando não chega sangue a determinado local, sem sangue não chega oxigênio para aquele determinado órgão, sistema, parte do nosso corpo, e aquela parte morre. Então, existem sim já pessoas com coronavírus, já no Instituto Estadual do Cérebro, que aconteceu isso, e elas perderam membros. Então, não é uma doença simples. É uma doença que tem causado uma coagulação. Tem feito sim coagulação intravascular disseminada, eu tinha falado que não, mas tem feito sim. Ela e mais outra professora minha falaram, tem feito sim coagulação intravascular disseminada, então eles estão coagulando o corpo inteiro, muitos deles. Tem paciente que faz acidente vascular cerebral, faz derrame, faz AVC. Tem um paciente do Estudo Estadual do Cérebro que abriu com quadro de acidente vascular cerebral, abriu coronavírus com quadro de acidente vascular cerebral. Não é o que a gente mais tem visto, mas é o que já tem acontecido. Então, é uma doença que a cada semana os médicos, os funcionários estão assim. Ela falou, eles são muito graves, os pacientes são muito, muito graves. E outra coisa interessante que ela trouxe é o perfil. Ela falou que o perfil que a gente tem, essa questão do fator de risco, claro, os idosos ainda é um grupo de risco, mas a gente tem visto um perfil de pacientes de grupo de risco muito diferente do que a gente viu nos outros países. Principalmente a relação muito forte com a obesidade aqui no Brasil. Muitos pacientes jovens estão ficando muito graves porque eles são obesos, e isso está tendo essa relação do coronavírus com a obesidade. E às vezes o paciente não tem nada. Ela falou que teve um caso de um rapaz que era um preparador físico, não tinha nenhuma comorbidade, e ele internou no CTI de lá, muito grave. Ele, graças a Deus, saiu, teve alta, mas ele ficou muito grave. Então, a gente está vendo que não é só a questão do paciente idoso, né? Claro, tem um maior risco, igual o paciente com diabetes, paciente hipertenso, mas não é só eles. Jovens também têm ficado graves, jovens têm ido para o CTI. Morreu uma menina de 17 anos em Caxias, entendeu? Sem nenhuma comorbidade. Então, jovens também têm tido coronavírus, também têm ficado grave, também estão morrendo. Ela trouxe também o relato, né, os médicos eles tendo que se refazer. Então, por exemplo, não só ela, mas eu tive uma outra live com outros professores meus que trabalham em outros locais, como o Hospital Miguel Couto, o Hospital do Fontes, e falando, né, que eles são pediatras e que eles não estão mais atendendo crianças praticamente, porque a demanda caiu muito,
né, os pais têm evitado de maneira muito correta levar a criança, né, no hospital, só num estado de grande gravidade, né? Então, quase não tem mais criança para ser atendida. Então, os pediatras estão atendendo pacientes adultos, né? Então, as pessoas estão tendo que se reinventar, os médicos estão tendo que estudar. O médico que não trabalhava com, né, com uma emergência está tendo que trabalhar. Então, está tendo essa reinvenção, né? Tendo que se reestruturar. Né? Ela veio trazendo para a gente, né, que está muito complicado lá. Né? O pai dela também é médico e intensivista. Só que ele é intensivista geral, né? Um CTI geral. Não, lá era um CTI só de neurointensiva, que é muito diferente de um CTI geral que pega vários tipos de pacientes diferentes. E ela perguntou para ele, perguntou para o pai dela, nesses anos, o pai dela já é um senhor, nesses anos que ele teve de experiência como intensivista, uma porcentagem de 10, uma gama de 10 leitos, quantos pacientes ele tinha com síndrome de angústia respiratória? Ele falou, em 10 leitos a gente tinha 2 pacientes. Ela está trabalhando com 17 leitos, com 17 pacientes com angústia respiratória. E lá eles têm, além dessa questão do pulmão, que é afetado, os trombos que vêm em vários locais do corpo, você tem o rim falhando em vários pacientes, o coração, você tem pacientes entrando em arritmia, você tem pacientes sendo afetados pelo vírus, causando macardite. Então, o vírus está atacando vários locais do corpo e ninguém tem muita certeza de como ele está atuando. Então, são coisas que as pessoas estão estudando e vendo agora. Ninguém tem certeza de nada sobre essa doença. Ela veio trazendo que lá tá assim, sai um paciente, assim, ela relata que as primeiras altas que ela teve foi na semana passada. Acho que ela teve 3 altas na semana passada. O resto, todos os outros pacientes que saíram do Instituto Estadual do Cérebro foram porque foram a óbito. E quando vaga um leito no CTI, a equipe de limpeza vai atuar e tem que ser rápido porque já tem outro. Tá assim, tá muito rápido. Então ela acredita, pelo que ela tá lendo e pelo que ela tá vendo, que os meses de maio e junho vão ser catastróficos. Vão ser meses muito complicados. Né? Ela acredita que a gente está começando a subir a curva agora. Estamos no início dessa subida da curva e diz isso pelo o número de leitos sendo acometidos nos hospitais e todas essas questões. Esse é mais ou menos o que a minha professora Bruna veio trazendo para a gente. Isso foi ontem, na live que eu tive ontem. Na segunda-feira eu tive outra live com 6 professores meus diferentes. Né, cada um trazendo um pouco de experiência. Eu tenho muitos professores meus infectados. Tenho um professor meu internado, que eu pedi oração para ontem, né, no momento. Ele não está grave, mas ele está internado na enfermaria, meu professor Henrique. Mas eu tenho vários professores meus em casa por coronavírus. Outros uma professora que chegou a precisar ir para o CTI, mas não ficou muito grave, mas precisou ir para o CTI, mas já está em casa. Então, muitos médicos técnicos, enfermeiros, uma amiga de faculdade que trabalha como técnica de enfermagem está em casa com Covid-19 positivo. Então, e a mãe dela também pegou. Então, assim, dissemina muito rápido e muitos médicos e profissionais de saúde têm pego também a doença. E nessa live de segunda-feira, teve uma professora que ela trabalha no Cardoso Fonte. Acho que todos aqui conhecem. E ela falou que no Cardoso, 200 funcionários estão infectados com coronavírus. Né? Isso é muito complicado porque você desfalca a equipe, ainda mais que você não tem um hospital com uma boa estrutura. Uma coisa que a minha professora Bruna falou é que o Instituto Estadual do Cérebro ele é diferenciado. Então, ela falou, por exemplo, aqui no CTI dela, no plantão, são 5 médicos. Tem 5 médicos no plantão. Isso não é realidade, quase nenhum lugar. Então, muitos locais têm dificuldades com aparelhos, com equipamentos de proteção, né? Você vê no jornal muitas denúncias, isso é real e é muito complicado. Um outro relato que eu trouxe, vem trazer para vocês hoje também, é do meu primo. Não sei se vocês conhecem, eu tenho um primo meu que também é médico, Vinícius, e ele está trabalhando na triagem em Nilópolis. Né? Em Nilópolis tem uma triagem, se não me engano, no JK. E ontem ele estava trabalhando lá
né, triagem ali são pacientes, né, casos mais leves, e dos que ele precisou pedir teste, né, tá tendo teste para fazer lá, que é o teste rápido serológico, dos que ele precisou pedir, que era um critério para pedir, 40 positivaram, 40 deram positivos. Ele participou de uma reunião com os secretários de saúde da Baixada, né, não só de Linópolis, mas com outros secretários de saúde da Baixada, uma videoconferência, e está tendo em torno de 60 mortes por dia do coronavírus na Baixada Fluminense. Né? A gente já tem 100% dos leitos ocupados na rede pública, tanto no município de Nova Iguaçu, em todos os municípios, na capital, está tudo cheio. Não tem mais leito de CTI. Não tem mais. Os leitos de unidade de terapia intensiva das unidades públicas do Rio de Janeiro estão 100% ocupados. A rede privada, você tem 80% dos leitos ocupados. Hospitais privados de pequeno porte, né, como eu fazia estágio no Daniel Lippe e outros no Pranil, também já estão cheios. Os hospitais privados que ainda têm vaga são hospitais privados de maiores, porte maior. E o que acontece? Meu primo ontem saiu bem consternado, né, da triagem. Muitos pacientes que, às vezes, no teste sorológico, o que é o teste sorológico? É o teste do anticorpo. Então, você pega a doença, você vai produzir os anticorpos para a doença e o teste vai verificar se você tem um anticorpo ativo da doença, ou um anticorpo antigo da doença, ou nenhum anticorpo. E algumas vezes pode dar negativo e você ainda assim ter o coronavírus. E por que isso acontece? Porque você precisa de um tempo. A gente chama de tempo de latência. Então, você pega a doença, existe o tempo de latência até o seu corpo começar a produzir anticorpos contra aquela doença. E se você for no hospital com os sintomas, e você, nesse período de latência, seu teste vai dar negativo. Então, por isso, é recomendado que mesmo que essa pessoa tenha sintomas, o teste dê negativo, você faça a tomografia. Até porque o raio-x não dá para ver direito, o raio-x tórax, a tomografia é o que dá para ver. E aí você vai ver a radiografia característica, que é essa pneumonia em vidro fosco, né, que a gente tem visto aí muito falar. Um outro dado importante, hoje o secretário de... Aí esses foram os dois relatos que eu ia trazer para vocês. Se eu lembrar alguma coisa deles diferente, eu vou trazendo no meio. O secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, hoje ele foi dar uma entrevista no Bom Dia Rio. E o que ele trouxe nessa entrevista? O que acontece? A gente tem no Rio hoje um número oficial de quase 9 mil infectados. Eu não vi, o Ministério da Saúde deve ter lançado agora no final da tarde o número certinho, mas isso foi de hoje de manhã. Só que ele estima que, na verdade, a gente tenha 140 mil infectados. Né? Isso inclui pacientes assintomáticos, isso inclui a nossa dificuldade de testes, todas essas coisas. Que é 140 mil infectados chega a 15 a 20 vezes mais do que o número oficial, que é 9 mil infectados, mais ou menos. Sendo que o número é de que desses 140 mil infectados, 30% precisam de internação. 30% precisa de internação. Ou seja, a gente precisaria de 21 mil leitos, 21 mil leitos para internação na enfermaria. E desses 21 mil, um terço, cerca de 7 mil, vão precisar de terapia intensiva. A gente não tem 7 mil leitos, não existe ter 7 mil leitos de terapia intensiva. O Rio de Janeiro, com os hospitais de campanha, eles vão produzir no máximo 3.400 leitos. Não existe 7 mil leitos, não é porque o Estado é incompetente, não existe. Não tem como. Os Estados Unidos não conseguiram, a Espanha não conseguiu e a Itália não conseguiu. Por isso, foi o que foi. Então, não tem como a gente ter essa quantidade de leitos disponível. A gente, sim, está subindo na curva, a gente ainda não está no pico da doença. E eu não tem como eu falar, vai ser o pico daqui a 2 semanas, vai ser o pico daqui a 3 semanas. Não tem como a gente datar isso. Inclusive, o ministro da Saúde, o novo, Nelson Tedesco, ele disse, eu vi ontem aquele negócio que eu esqueci o nome que eles fazem no final do dia, que eu esqueci, coletiva. E ele veio trazendo que não tem como a gente ter uma certeza agora de pico, porque a gente não está conseguindo testar. A gente vai saber muito por essas questões de leitos no hospital, se já está tudo cheio. Os hospitais de campanha não tem, só tem um pronto, que não está pronto com a sua capacidade total.
o do Maracanã vai ser o próximo a ficar pronto. Deve ficar pronto, acho que na próxima semana. Esses hospitais são os hospitais de campanha do Estado. Vão ser para pacientes. Os que tem uns que estão com leite tanto de enfermaria quanto de CTI. E tem uns que são só leitos de enfermaria, para tirar os pacientes menos graves dos hospitais e levar esses pacientes para o hospital de campanha. Por isso, a quarentena no estado do Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel se estendeu até dia 11 de maio, porque no dia 11 de maio eles vão ter os hospitais de campanha instalados, eles vão poder reavaliar essa situação. Só que o que acontece? O Rio de Janeiro está numa contaminação desenfreada. O Brasil está numa contaminação desenfreada. O número de pessoas acometidas, de pessoas ficando graves é muito grande. Manaus está um caos. E o Rio, infelizmente, parece estar caminhando para uma situação muito complicada. E isso também muito se deve a que a gente não tem visto um isolamento social muito significativo. Né? Inclusive, ontem, o prefeito de Nova Iguaçu, eu até compartilhei na minha rede social, no Facebook, ele veio trazendo essa questão como está Nova Iguaçu, vou trazer aqui os dados para vocês direitinho de como está Nova Iguaçu. E aí ele veio falando de que ele está recebendo de muitas pessoas que as pessoas não estão ficando em casa. E eu acredito que vocês devem estar vendo isso, principalmente em pequenos bairros. Você está vendo bares funcionando normalmente, pessoas fazendo festinhas de aniversário em casa, pessoas fazendo almoço. E muita gente, ter comércios, pequenos comércios de bairro, abrindo. E vida normal. E isso é muito ruim, porque isso faz com que mais pessoas sejam contaminadas, mais pessoas fiquem graves, e o sistema de saúde não tem suporte para isso. O prefeito de Nova Iguaçu, ele trouxe ontem o seguinte dado, de que a gente em Nova Iguaçu já tem 339 casos confirmados de coronavírus, confirmados com teste certinho, e 30 óbitos. Ele falou que teve um número muito grande, falou que em uma semana ele tinha internado 16 pessoas, outra semana ele tinha internado 60 pessoas de coronavírus, né, de suspeitas de coronavírus, com sintomas de coronavírus. Falou que antes ele estava tendo 1 a 2 óbitos por dia, e a gente está tendo, na terça-feira, foram 13 óbitos na posse, e ontem, na quarta, foram 10 óbitos na posse. Ele falou que esses pacientes, desses 13, esses 10 pessoas que faleceram, não tem teste positivo, assim, não saiu ainda o resultado, mas eles todos faleceram com sintomas de coronavírus, e eles estavam na ala reservada do coronavírus. Ao hospital da posse, ele vai ser colocado um container para tirar alguns dos pacientes para o container, só que esse container ele já está lotado, né? Tipo, vou botar um container e a gente vai estar aqui esperando ter mais leite. Não, é um container que já tem paciente para ir para lá. Entendeu? Estou vendo aqui as perguntas, eu já vou responder vocês, gente. Então, assim, você já tem um hospital, tá botando esses containers para esses pacientes e já tá cheio. Já tem gente para falar, né? Tipo, vai ter container e a gente tem leito para receber pacientes que vão. Não tem leito. Não tem leito na unidade pública do estado do Rio. O hospital, o prefeito falou que ele está muito angustiado com toda essa situação, porque o hospital de campanha de Nova Iguaçu é de responsabilidade do estado, e a previsão é que ele fique pronto daqui a 2 semanas, na segunda quinzena de maio. E é uma situação muito preocupante. Ele estava falando da situação preocupante de que muitas pessoas estão lidando com a vida normalmente. A gente não está falando aqui de gente que precisa trabalhar, gente que realmente precisa ir para a rua, né, tem esses empregos. A gente não está falando disso, a gente está falando de gente que tem vivido uma vida normal e como se nada tivesse acontecendo. A situação é muito séria, não é para a gente ficar com pânico, mas é para a gente observar com seriedade, né, com a sabedoria que o Senhor nos tem dado, de que é uma situação muito crítica que a gente tem vivido. A gente tem várias medicações sendo estudadas, a paralisação. Eu estava conversando com uma colega antes do culto e ela estava falando que a USP está fazendo muito estudo com essa de anticoagulação dos pacientes. Parece que essa anticoagulação tira um pouco esses pacientes da gravidade. Né? Eu ainda vou ler o protocolo que a USP lançou, parece que a USP lançou, mas isso ainda não é cura de coronavírus. A gente não tem uma vacina ainda. Eu li na última semana de que a OMS ela ia, junto com alguns países, fazer um levante para tentar acelerar a produção da vacina, porque a gente só vai conseguir sair desse estado com uma vacina ou
ou com uma medicação eficiente, né? O que vai acontecer? A gente vai entrar no pico, a gente ainda não tá. Perguntaram para mim, eu li aqui por cima, depois eu vou ler direitinho o que vocês escreveram. Então, de que forma saberemos quando o pico chegar? Isso aí. A gente não, como a gente está com essa dificuldade de testes, a gente não vai, talvez não vai ter como saber um número específico. Ó. Estamos no pico, que a gente vai saber, possivelmente, que a gente vai estar no pico, pela essa questão de número de internações, a situação dos hospitais, a situação do número de mortos, de pessoas morrendo por sintomas. Então, eu acredito que a gente vai saber identificar que a gente está no pico. Muito mais pelas as questões externas do que os profissionais de saúde, as pessoas que trabalham nos hospitais vão trazer para a gente, do que até pelos números de infectados e números confirmados, porque os números que o Ministério da Saúde estão trazendo para a gente são os números de comprovados, mas tem muita gente morrendo e muita gente infectada que não tem teste para fazer ou que o teste não saiu, entendeu? Lá e aquela pesquisa inglesa que tinha mais de 90% de chance de votarmos no fim de junho, claro. Se eu não me engano, é do Imperial College, né, que você está falando, que foi do Boris Johnson, que não sei o que e tal. Eu li essa pesquisa, eu lembro que eu não lembro se era exatamente no fim de junho, mas eu não acho que a gente vai voltar a ter vida normal no fim de junho. O que possivelmente vai acontecer é que maio e junho vão ser os piores meses, né? Que foi até que a minha professora Bruna falou. E que depois desses meses, talvez a gente entre numa espécie de platô. Então, a curva vem e para. Então, o platô é que os números de casos vão parar de crescer, vão parar de aumentar. E depois a curva começa a descer. Então, uma das perguntas que fizeram para ela, houve mutação do vírus aqui no Brasil, até onde eu tinha visto, eles não sabiam exatamente no que tinha mudado. Só sabiam que teve uma mutação aqui no Brasil. Mas até onde eu tinha visto, eles não sabiam no que isso inseria na nossa relação com os nossos pacientes e tudo mais. O que pode mudar nos pacientes que estão internados é eles serem transferidos, eles mudarem de setor, porque eles não podem ficar perto dos pacientes com coronavírus, entendeu? Os pacientes com coronavírus eles precisam ficar isolados, eles precisam ficar em locais separados. Eu não posso ter um CTI, um paciente que não tem coronavírus, do lado sem nada de um paciente com coronavírus, entendeu? Precisa de todo um sistema. Não é impressionado, que bonitinho. Todo um sistema específico de cuidado, entendeu? Porque existem pacientes que estavam no hospital por outros motivos e acabaram pegando o coronavírus. Então, a gente precisa evitar isso, porque o paciente lá ele vai estar debilitado. O que tem entendido sobre a possibilidade de me testar mais? Eu vi isso, Evelyn, eu vi bem por alto. Parece que vão fazer, eu acho isso muito bom. Não sei se vai ser muito barato, porque o teste nos hospitais, nos laboratórios, era em torno de R$500. Então, eu não sei se na farmácia vai ser algo muito acessível às pessoas, entendeu? Porque nos laboratórios eles estavam cobrando R$500 para fazer. E eu também não sei a confiabilidade, porque você precisa ter um teste confiável, entendeu? Um teste que vai te dar uma certa margem de segurança, entendeu? Essa questão, eu falando da questão do que o David tinha me perguntado e tudo mais. O cenário que a gente tem visto hoje, eu não acho que em junho a gente volte ao normal, né? Tudo pode mudar, claro, gente. O milagre do Senhor pode acontecer, a vacina pode surgir, as coisas podem mudar. Mas o que eu tô trazendo aqui para vocês, o que meus professores têm falado, textos e essas coisas. Então, no cenário brasileiro, principalmente, em que a gente tem hoje muitas pessoas desrespeitando o isolamento, né? Que até o Mandetta na época disse que isso não é isolamento, isso é diminuição da dinâmica social, porque, tipo, muita gente é respeitável, as pessoas muita gente tem vivido a vida normal, e isso a gente tem visto muito, principalmente em pequenos bairros, né, bairros mais para dentro das cidades e tal, é de que a gente, na verdade, vai ter um pico muito forte em maio e junho, e a gente vai ver isso, né, como a Emerson perguntou, principalmente de como vai estar o estado dos hospitais, né, os números de mortos, a situação dos cemitérios, isso vai trazer muito essa realidade para a gente. Eu acredito que até mais dos números, só se o Brasil conseguir começar a testar mais as pessoas, aí sim a gente vai ter uma realidade mais fiel no quesito a números, no quesito a dados, e talvez depois a gente entre no platô. Naquela época, minha professora Bruna de ontem perguntaram para ela se no final do ano a gente
estaria melhor. Ela falou que sim, no final do ano a gente vai estar melhor do que estamos hoje, mas de quem ainda estaremos enfrentando a doença, né? Isso, claro, no cenário sem vacina, no cenário sem remédio eficaz, né? A questão da vacina que eu ia explicar é de que acontece. A OMS, encabeçada junto com a França, pegaram os países, como alguns países da Europa, Alemanha e tudo mais. Os Estados Unidos não entrou nessa, até porque os Estados Unidos parou de apoiar o OMS, parou de dar dinheiro para o OMS e tal, mas tal de confusões lá. E o Brasil também não está nessa, pelas dificuldades de relações políticas internacionais que o nosso país está tendo ultimamente, no último governo. E o que acontece? Esses países vão juntar e vão dar um investimento de mais de 40 milhões e tal para tentar acelerar o processo da vacina. E com isso, como vai ser uma junta de países, a tentativa deles fazerem isso é para que não se tenha um monopólio da vacina. Por exemplo, vamos supor que o Brasil invente a vacina. E aí o governo do Brasil chega e fala assim, ó, achamos a vacina, mas a gente só vai dar para o nosso povo. E a gente só dá para dar para as outras pessoas quando tudo melhorar. Então, para que você tenha uma distribuição mais universal, uma tentativa de uma distribuição mais universal e mais homogênea, para que isso não ocorra de o governo do país que tiver inventado a vacina tomar para si e só depois dar para os outros, eles vão tentando fazer essa junta, né? Inclusive, o Brasil não está inserida nessa iniciativa. Isso não significa que o Brasil não vai receber a vacina. Estou falando que o Brasil não está nessa iniciativa de promover esse acesso à medicação à maior parte da população do mundo. Mas a OMS tem tentado fazer isso por uma tentativa de acelerar o processo da vacina, porque a vacina demora, você tem que fazer testes no laboratório, tem testes em animais, depois testes em humanos, não é algo rápido, entendeu? E é a melhor opção que a gente tem, entendeu? Sem a vacina, sem um remédio eficaz, fica muito difícil a gente pensar numa vida totalmente normal, entendeu? Claro que a doença ela vai frear, ela vai passar, né? Como a gente está vendo que na Espanha, na Itália, as coisas não estão como eram antes, eles já saíram do pico, mas você tem pacientes ainda, há pouco tempo eu estava vendo no jornal, os profissionais de saúde na Itália fazendo protestos porque não tem equipamentos de proteção, mas eu digo no sentido de vida totalmente normal, de questões de agregação de pessoas, de todas essas coisas. Entendeu? Gente, eu trouxe tudo. Agora eu vou ler as perguntas.